Vai, tá gravando. Senhores vereadores, havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária relativa ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, para deliberação sobre as matérias constantes da ordem do dia. Dando procedimento, passaremos ao espaço destinado ao momento bíblico. Convido o senhor Vonesi Moraes para proceder à leitura bíblica do Salmo 121. Boa noite, presidente, os vereadores e a plateia que está aqui. Salmo 121 diz assim: Elevo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem, nem dormitará o que te guarda. Eis que não dormitará, nem adormecerá o guarda de Israel. O Senhor é o teu guardião, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O sol não te fará dano, nem de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Só comentar um versículo desse salmo, que todo é muito importante, mas quando Davi se encontrava angustiado, ele encontrava em Deus, ele olhava para os montes e clamava: de onde virá o socorro? E eu fiz questão de escolher esse salmo para comparar um pouquinho com essa casa legislativa, que é o nosso trabalho, é defender o sofrimento e a aflição das pessoas, né? É amenizar, caso da saúde, caso escola, enfim, que abrange todo um ciclo. Então a população, ela espera de nós, vereadores, que nós venhamos batalhar, porque nós acabamos sendo o socorro deles, porque a quem mais eles vão recorrer? Na saúde, na educação, senão as autoridades que eles elegeram. Essa é a minha colocação. Muito obrigado. Determina ao secretário que proceda à leitura da ata sessão ordinária anterior. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, Estado de Santa Catarina, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Sombrio. Ata da segunda sessão ordinária, realizada no dia 18 de fevereiro de 2013, presidida por João César dos Santos Luquina, secretariada por Daniel Pittencourt Cardoso. Vereadores presentes: Ademir Cardoso, Elciano Teixeira Pereira, Edson Martins da Rosa, Zaqueu Borges Mota, José Antônio da Silva, Lucas Tadeu Coelho, Marcelo Fagundes Areão, Miguel Gomes Custódio e Vonesi Moraes Baltazar. Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2013, reuniram os senhores vereadores no plenário Adair Teixeira da Rosa, da Câmara Municipal de Vereadores, sob presidência e secretaria dos edis acima nominados, para a realização desta sessão ordinária no primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, para deliberarem sobre a matéria constante na pauta dos trabalhos. Dando prosseguimento, excelentíssimo vereador presidente João César dos Santos Luquina convidou o vereador José Antônio da Silva para proceder à leitura bíblica por sua escolha em Lucas 4. Após, o presidente convidou para sentar-se na mesa diretora o excelentíssimo senhor prefeito municipal Zé Cardoso e, em seguida, determinou que o secretário administrativo João Carlos da Rosa procedesse à leitura da ata da sessão inaugural dos trabalhos do primeiro período legislativo, cujo teor foi submetido à deliberação do plenário, estando aprovado por unanimidade. Por consequente, foi determinada a leitura das demais matérias do expediente. No momento destinado ao uso da palavra e tema livre, o período do grande expediente, de acordo com a ordem de inscrição explanada aos vereadores Zaqueu Borges Mota,
Edson Martins da Rosa, Ademir Cardoso, Lucas Tadeu Coelho, líder do MDB, Marcelo Fagundes Arião, líder do PT, José Antônio da Silva, líder do PP, Ivoneci Moraes Baltazar, líder do governo PRB. Não tendo esgotado o grande expediente, consultados os vereadores que fizeram uso da palavra no tema livre, todos os expoentes acresceram seus pronunciamentos. Em sequência, foi concedida a palavra ao prefeito municipal Zélio Cardoso, que discursou sobre os trabalhos do Poder Executivo. No momento da presidência, seguindo o vereador-presidente João César Santos Luquino, explanou livremente, por fim, agradeceu a presença da imprensa e dos cidadãos presentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada no dia 25 de fevereiro de 2013, às 18 horas e 30 minutos. Para constar a palavra do presidente ata, que lhe deixado conforme assinado pelo presidente, pelo secretário e pelos demais vereadores, se assim desejarem. Sala de sessões, 18 de fevereiro de 2013. João Sérgio Santos Luquino, presidente. Daniel Pico Cardoso, secretário. É esta ata, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores vereadores. Submeto à apreciação do plenário o teor da ata à hora lida. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovada. Determino a leitura das demais matérias do expediente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, informo a entrega, a chegada de telegramas do Ministério da Saúde que tratam da liberação de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde, pagamento de saúde local, competência 1 de 2013, no valor de R$ 9.670. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde, pagamento de agentes comunitários de saúde, competência 1 de 2013, no valor de R$ 38.950. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros ao pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, competência 1 de 2013, no valor de R$ 10.860,03. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros ao pagamento de saúde da família, competência 1 de 2013, no valor bruto de R$ 42.780. Também convite da coordenadora do CIT, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, coordenadora do Centro de Integração de Terceira Idade de Sombrio, CIT, coordenadora Rose, convida a todos para participarem da Santa Missa em Ação de Graças, que marcará o início das atividades de terceira idade da Prefeitura Municipal de Sombrio, dia 28 de fevereiro de 2013, quinta-feira, no Centro de Integração da Terceira Idade, ao lado da Loja Sul, BR-101, horário às 15 horas. Encontro com o governador, convite, uma conversa franca sobre gestão e prestação de contas. Palestra com Raimundo Colombo, dia 5 de março, terça-feira, às 20 horas, conclusão às 21 horas e 15 minutos, no Centro Cultural Célia Belisário de Souza, Avenida Coronel João Fernandes, esquina com o Capitão Pedro Fernandes, Centro Araranguá. Convite das câmaras de agentes lojistas, associações comerciais e empresariais, Associação de Moradores Lions Rotary Club, Sindicato, Cooperativas, Universidades, Prefeituras Municipais e Câmara de Vereadores. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente, farei a leitura neste momento do parecer das comissões permanentes ao projeto de lei 003 de 2012, que será apreciado nesta sessão na ordem do dia, inclusa pelo excelentíssimo senhor presidente. O referido projeto seguiu para apreciação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, tendo seu relator, o vereador Ivoneci Moraes Baltazar, apresentado parecer favorável como emenda e voto pela aprovação em primeiro turno nos termos do artigo 62 do Regimento Interno da Câmara Municipal. A referida emenda ao projeto de lei 003 de 2013 está a verba assinada pelos vereadores Marcelo Fagundes Arião, Ivoneci Moraes Baltazar, Lucas Tadeu Coelho e José Antônio da Silva, que apresentam na forma do artigo 163, inciso 1º do Regimento Interno, emenda modificativa ao projeto supramencionado. Com a emenda, cria um programa municipal de incentivo ao produtor rural e estabelece outras providências nos seguintes termos: modifique a redação do artigo 2º caput do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos:
será concedida a isenção do pagamento do produtor rural quando o serviço for destinado à manutenção de estradas de produção, áreas de cultivo e outras relacionadas diretamente com a produção agrícola familiar, desde que observar os seguintes critérios. Justificativa. A mudança textual torna compreensível o objeto da lei e está de acordo com a ortografia nacional. Modifique a redação do parágrafo 2º do artigo 2º do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nesses termos. Parágrafo 2º. Será concedida a isenção do pagamento do produtor rural pelos serviços de manutenção. Fica suprimido o texto total dos manutenção, patrulhamento, ascalhamento e outros, tá? Estradas de produção apenas uma vez ao ano, limitadas a 3 km de extensão por produtor rural. Modifique a redação do parágrafo 4º do artigo 2º do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Parágrafo 4º. O produtor rural deverá pagar o valor correspondente aos custos do serviço somente quando há o excedente a extensão de 3 km ou ainda quando houver mais de uma intervenção por ano, cujo valor será fica suprimido o seguinte texto: objeto de fixação pelo Conselho Municipal. Passa assim a redação, cujo valor será discutido com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e fixado conforme o artigo 85 da Lei Orgânica Municipal. O texto estava em desacordo com a Lei Orgânica Municipal quando delegava ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural a fixação do valor pago pela hora marca. 4. Modifica a redação do parágrafo 3º do artigo 2º do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Onde lê-se parágrafo 3º, leia-se parágrafo 6º. O produtor rural deverá pagar o valor correspondente aos custos do serviço somente quando há excedente a extensão de 3 km ou ainda quando houver mais de uma intervenção por ano, cujo valor será discutido com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e fixado conforme o artigo 85 da Lei Orgânica Municipal. Justificativa. O texto estava em desacordo com a Lei Orgânica Municipal quando delegava ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural a fixação do valor pago pela hora máquina. 5. Modifique a redação do artigo 4º do projeto de lei em epígrafe, qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 4º, mantém-se o caput. Parágrafo 1º. Serviços de que trata o caput deste artigo, que serão isentos de pagamento e que serão executados no limite de 10 horas máquinas por produtor, compreendem aonde lê-se. Parágrafo 2º passará a ler inciso 1º. Construção de novos canais e limpeza dos existentes para escoamento de águas das lavouras, plantações, estocas, açudes e poços para captação de água para consumo animal, humano ou uso de irrigação. Onde estava o parágrafo 3º, passa a ser inciso 2º. Serviços de aração, gradagem e silagem. Fica suprimido do texto o inciso 1º, da silagem. Continua-se as alíneas A. O serviço de silagem compreenderá a 5 carretas por propriedade rural, sendo que acima dessa quantidade será cobrado o valor estipulado na legislação que trata o tema. A linha B. A atividade de bovinicultura leiteira, por sua característica e necessidade de serviço, terá à sua disposição 10 carretas de silagem por propriedade, sendo que acima dessa quantidade será cobrado o valor estipulado na legislação que trata o tema. Parágrafo 4º passa a ser parágrafo 2º. Parágrafo 5º passa a ser parágrafo 3º, com o seguinte texto: as horas de serviço excedentes ao previsto neste artigo serão pagas pelo produtor rural, sempre limitando aos custos de sua realização, cujo valor será discutido com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e fixado conforme o artigo 85 da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 6º passa a ser o parágrafo 4º. Parágrafo 7º passa a ser o parágrafo 5º. São estas as modificações. Da emenda, parecer da Comissão de Transporte, Informática, Obras Públicas, Meio Ambiente, Urbanismo, Indústria e Comércio, pelo parecer favorável, com a aprovação da emenda e pela aprovação em primeiro turno. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, parecer favorável com emenda, apoiando a emenda ora lida, e voto pela aprovação em primeiro turno. São estas as matérias. Estava esquecendo, ofício
gabinete do vereador João César dos Santos Luquini. Excelentíssimos vereadores do município de Sombrio, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste agradecer a todos pela dedicação e empenho para colocarmos em prática este ofício tão nobre que nos foi conferido pelo povo sombriense. Justamente para atender a uma necessidade de grande importância para a comunidade sombriense, é que vem por meio deste, com o aval do ilustre prefeito municipal, Zé Cardoso, também do nobre secretário de obras deste município, pedindo o empenho e a participação de todos para mobilizarmos toda a sociedade para a realização de um ato público de fechamento da rodovia BR-101 nos dois sentidos, a ser realizado no dia 15 de março de 2013, no período das 8 até as 12 horas, na rodovia BR-101, mais precisamente atrás dos já supermercados, com o propósito de termos atendido o nosso pedido para que se tome alguma providência a fim de solucionar os problemas de alagamento da referida rodovia e também de suas marginais, que vem constantemente ocorrendo, principalmente nas marginais, pois em razão das obras de duplicação, fez com que o tráfego de toda a rodovia seja deslocado para esta, sendo que esses alagamentos, infelizmente, vêm se tornando um constante no período em que a rodovia corta nosso município. É preciso esclarecer que o referido problema já foi anteriormente comunicado ao DENIT, órgão responsável pela rodovia. Mas mesmo após muitos apelos, tanto de representantes desta casa quanto do Poder Executivo, lembrando que no dia 19 de fevereiro estiveram reunidos junto à Superintendência do DENIT de Tubarão, os vereadores Zaqueu Borges Mota, Marcelo Arião, Valdeci Moraes Baltazar e João César Santos Luquina. Porém, apesar de tudo isto, nada tem sido feito para que a situação seja resolvida. Assim é nosso desejo. Pedimos a colaboração dos caros colegas para tomarmos uma atitude drástica, demonstrando assim nossa indignação com o descaso dos órgãos públicos para solucionar este problema. Sendo esta situação, acaba por atingir toda a sociedade sombrense. Assim pedimos o aval de cada vereador para tornarmos esta uma ação conjunta de toda esta casa, afirmando abaixo sua assinatura como um ato de concordância para realizarmos este ato, sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar o protesto de estima e apreço a todos os colegas, atenciosamente João César Santos Luquina. Excelentíssimos senhores vereadores, também segue para apreciação o pedido de moção 001 de 2013 do vereador Marcelo Fagundes Arião, em que pede apoio, moção de apoio à 39ª subseção da Ordem dos Advogados em Sombrio, que solicitou junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina que seja nomeado um juiz titular da primeira vara judicial desta comarca, que desde o mês de maio encontra-se vaga. Também a nomeação de um juiz substituto, tendo em vista o grande acervo de processos que hoje conta com quase 10 mil, que também segue para apreciação nesta sessão ordinária. São essas as matérias do expediente, excelentíssimo senhor presidente, novos vereadores. Dando prosseguimento, passaremos a ouvir os vereadores inscritos para falar em tema livre, pelo tempo de 10 minutos. E observando a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador José Antônio da Silva. Boa noite. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador César Luquina, os demais membros da mesa diretora, cumprimentando o vereador Alcione, cumprimento os demais vereadores. Quero cumprimentar o vice-prefeito do município, a dona Helena, a dona Maria da Cooper Sombrio, a nossa secretária de saúde, Gislaine, Nego Gomes, nosso secretário de obras, a imprensa e as demais pessoas aqui presentes. Muito bem colocadas as palavras do vereador Si, e quanto falava que essa casa ela está aqui para tentar ajudar a resolver o problema a situação dos munícipes dessa cidade. E sabemos que o lema desta casa dos vereadores é preservar pela segurança, saúde e bem-estar do cidadão. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a administração, um projeto que passou nesta casa, a gente também faz parte disso. A administração municipal
né, que repassou uma quantidade bem, né, que são 568 mil reais, se não me engano, 588 mil reais para a Associação Hospitalar Dom Joaquim. E nesse momento aqui, senhor presidente, eu queria fazer um desabafo. Não um desabafo como vereador, mas como um cidadão. Os vereadores da outra legislatura, que aqui estão, que foram à eleição e voltaram para esta casa, sabem que a gente sempre usou essa tribuna, esteve sempre na luta do Dom Joaquim, né? Tanto com ajuda, sempre que preciso, né? Contribuições. E falo aqui como um cidadão, José Antônio da Silva, né? Morador do bairro São José, a rua Castro Alves, número 110. Eu cheguei em casa sexta-feira por volta da meia-noite 10, encontrei meu pai em desespero na rua. Logo já veio na cabeça, minha mãe. Encontrei o pai e disse: olha, a mãe faz mais de 10 minutos que está apagada dentro de casa, eu não consigo levar ela, juntar ela, levantar ela. Graças a Deus cheguei no momento, eu e minha esposa, chamei um amigo vizinho, colocamos a minha mãe dentro do carro, cheguei no hospital Dom Joaquim, que já elogiei várias vezes. Cheguei lá 1h da manhã, corpo de enfermeiros, atendente, de pronto, vieram, ajudaram, fizeram a triagem, 1h da manhã. 1h45, ou seja, não foi 44 e nem 50 minutos, 45 minutos, secretária. A médica levou para se deslocar lá do seu quarto até ali embaixo para atender. E quando chegou, simplesmente pegou a tabela de triagem da porta. Não entrou nem no quarto, sim. Soro. Não examinou, não tocou, não chegou perto, não conversou. Aplicaram o soro. Lá por umas 3 horas da manhã ela pode ir embora. Nesse intervalo, chega um transeunte que bebeu um pouco, se acendeu-se um pouco a mais, cai um tombo de bicicleta, chega um grupo de jovens que juntaram ele, botaram num carro, trouxeram. Nesse espaço de 45 minutos, o cidadão entrou, foi visto lá pelos enfermeiros, que a gravidade não era tão grande, mas visivelmente, e foi liberado. Foi quando então deu os 45 minutos, desce a médica com o fichário da minha mãe e o fichário do cidadão. O cidadão já tinha ido embora. Já tinha ido embora. Simplesmente me disse que tinha que segunda-feira, hoje, procurar um médico para fazer exames. Poxa, eu procurei um ponto-socorro. Uma senhora de 71 anos, com pressão 4/7. Vamos fazer um exame, sangue? Não, isso não. A gente não faz aqui no pronto-socorro. Não faz aqui no pronto-socorro. De como que não faz no pronto-socorro? Não dá para acreditar numa coisa dessa. O cidadão vai buscar uma ajuda e chega lá no lugar em que a gente sabe que vai receber ajuda e é atendido dessa forma. E eu não quero aqui me declarar como um vereador da cidade, mas como um contribuinte que paga imposto. Senhor, foi um descaso muito grande da doutora, não vou citar o nome dela. Eu sei que ela faz plantão na sexta-feira. Eu não sei aproximadamente quanto um médico de plantonista ganha por hora, mas ele ganha e é pago. Se ela veio trabalhar 12 horas, ela tem que estar prestando a função dela e ela tem que estar aposta. Vieram com uma desculpa que estava cuidando da clínica. 5 minutos antes, os enfermeiros que estavam cuidando da clínica disseram: não, está tudo bem, está tudo em paz. Isso diz que ela não estava lá, estava no quarto. 45 minutos. 45 minutos eu poderia ter procurado o Hospital São José, 45 minutos eu podia ter ido em Turvo, 45 minutos, olha, bem apressadinho eu chegaria no Tubarão, Silvano. E seria atendido. E saí de lá decepcionado. Porque terminou o vidro de soro, o enfermeiro fez a parte dele, e eu trouxe a minha mãe embora,
sem nem ter sido benzida pelo médico, a médica de plantão. Ela veio me dar explicação e eu questionando ela, e ela me diz: mas tu não entende a situação do hospital? Eu digo: eu não entendo a situação do hospital. Em nenhum momento eu me expressei, eu disse: eu sou vereador da cidade, sou autoridade. Não, estava ali, omisso na minha. Você não sabe, cidadão? Como que não sei? Como que não tem como fazer um exame, não tem como chamar se fosse particular, a gente paga na hora, a gente dá um jeito, Daniela, de fazer essas coisas. E eu não estou aqui criticando a administração, não, porque a administração está fazendo a parte dela, está depositando dinheiro lá. Eu vim falando aqui de cidadão que saiu lá totalmente descontente por todas as lutas e por todas as vezes em que eu já ajudei o hospital. E eu não vou, outra coisa, não desanimei de ajudar o hospital. Mas, sinceramente, de coração, o que falta lá dentro é administração. É administração. Se for para estar aberto lá, simplesmente para estar pagando salário para funcionário e ser atendido da forma que foi, o pronto-socorro não adianta estar aberto mesmo. Não adianta. A parte de clínica eu não posso falar nada. Mas a questão do atendimento pronto-socorro é uma vergonha. Foi uma vergonha. Não sei se das outras vezes que eu fui lá, tive sorte, bicho. Tive sorte. E dessa vez enfrentei a realidade. Porque tantas pessoas reclamando e a gente fica naquela: não, mas poxa, eu sei que das vezes que eu vou lá é sorte. Foi sorte. Na hora em que eu mais precisei, na hora assim, a minha mãe tinha ficado mais de 10 minutos apagada dentro de casa, levando até lá apagada, entendeu? E chega lá, ser recebido daquela forma. Não, enfermeiros e atendentes, nota 10. Fizeram a parte dela. Tanto é que fizeram tão bem a parte deles, que a enfermeira, que a médica simplesmente olhou ali a triagem e prescreveu da porta mesmo. Eu não acredito. Falar que a saúde brasileira está tão ruim, com um médico com a capacidade dessa de olhar uma doença de uma pessoa à distância. É uma vergonha, vereador Lucas. Tem uma pessoa dessa dentro do hospital e trabalhando num pronto-socorro. E sabe o que me falou ainda no final? Que daí foi, como diz o ditado, que é para tapar de nojo. Tu sabe como é que está a situação financeira do hospital? Eu disse: olha, doutora, infelizmente eu vou terminar a conversa com a senhora porque não tem condição. Não é uma pessoa para estar lá dentro trabalhando. Sei que não é da alçada da secretária, porque, mas eu queria pedir, secretária, a senhora olhasse com carinho. O prefeito fez uma campanha, na nossa administração fizemos uma campanha em prol de compra do hospital, a gente falhou, a gente não conseguiu, e a gente admite isso. Nós não conseguimos dar uma volta. O prefeito, candidato Zênio eleito, prefeito Antônio Sombrio, disse que tinha a forma de dar um jeito, e eu peço encarecidamente, vamos dar um jeito. Se é para ter médico daquele jeito, olha, sinceramente, muito obrigado. Vereador Edson Martins. Boa noite a todos os excelentíssimos vereadores, secretário, a toda a imprensa, aos secretários de saúde que estão aqui, secretário de obras, Nego Gomes, e a toda a imprensa, o pessoal aí que veio assistir mais uma reunião. Ô Zezinho, tu bateu numa coisa que eu estou sofrendo há muito tempo. Há 3 anos atrás, o senhor era líder do prefeito e eu reclamei sobre o Hospital de Sombrio, sobre o atendimento médico, e pedi para você, que era líder do governo, que olhasse sobre a saúde de Sombrio, que estava péssima. Eu fui vítima disso na época. Eu fui no Hospital de Sombrio, dentro de 2 horas, eu esperei na fila para ser atendido, me consultaram e mandaram embora. Então, às 5 da tarde, 10 da noite, eu tive que voltar com dor, e me jogaram na cama, e me engessaram, me deram remédio para me dormir, e no outro dia eu estava acordado, já apodrecendo. Nem sequer fui atendido. Eu pedi para o senhor na época que olhasse essa saúde, e o senhor me respondeu que o prefeito disse que não tem médico.
Aí dali eu fui para o hospital de Araranguá e fui para Criciúma e falei para o doutor Lúcio. Até hoje eu me trato com o doutor Lúcio. Doutor Lúcio, tem médico em Santa Catarina ou não? Ele respondeu, tem médico, tem. Só que tem que pagar um pouquinho a mais do que eles ganham. Então a situação hoje precisa de dinheiro para pagar o médico melhor para se trabalhar. Eu não ia usar a tribuna